Artes gráficas. O que tem de importante nas artes gráficas? Inclusive, vamos falar também sobre os designers, certo? Então, turma, vamos abrir o nosso livro de arte no capítulo Artes Gráficas, tá? Na página 4. Vamos observar essa imagem, tá? Essa imagem é de um cartaz e foi feito pelo artista Toulouse-Lautrec, tá? Entre a década de 1864 a 1901. Em 1893, para anunciar o show do cantor Aristide em Paris, Lautrec ficou conhecido por usar uma linguagem inovadora para sua época. Observe que o desenho é bem solto e feito de memória. A imagem quase não tem detalhes, certo? Apenas grandes áreas de cor e texto foi desenhado à mão pelo artista. Também podemos ver que é um homem de chapéu, casaco e luvas pretas e um encharpe vermelho. A imagem representa um músico, tá? Que era um cantor francês. O cartaz é uma litografia, ou seja, tipo de gravura que se usa a matriz de pedra para reproduzir a imagem. O cartaz ele foi feito com o propósito de divulgar um espetáculo, ok? Agora vamos observar a imagem da página 5, tá? Que é a pintura de Jan. É uma parte central de um tríptico que representa o universo de um tipo de música tocada de acordeon, chamada zideco. Essa forma de música popular, surgida no início do século XX, tem raízes da cultura cajun afro-americana do estado da Louisiana, nos Estados Unidos, e tomou conta da noite nova-iorquina nos anos de 1980, época da obra Basquiat. Um texto em francês e o nome Aristide. Na pintura de Basquiat, um homem negro tocando acordeon, um microfone, uma picareta, uma escada, a palavra zideco e outras apagadas e riscadas. A obra de Basquiat é uma pintura com tinta acrílica e lápis a óleo. A pintura é uma forma de o artista expressar um contexto, um sentimento e uma estética ligada à cultura afro-americana. Então, turma, vamos abrir agora o nosso livro na página 6, Mensagens Visuais. Desde a pré-história, o homem se preocupa com a forma visual de registrar suas ideias. Em algumas culturas, a comunicação por meio de símbolo foi bastante explorada. É o caso dos egípcios, que combinavam a imagem hieróglifos nas pinturas e relevos feitos nas paredes de seus túmulos. Ao longo do tempo, muitos artistas contribuíram para o desenvolvimento da linguagem visual. No final do século XIX, por exemplo, o francês Toulouse criou cartazes revolucionários, como a gente já viu anteriormente, tá? Para o padrão da época, com a finalidade de divulgar os espetáculos parisienses. No século XX, com a necessidade crescente da comunicação comercial, surgiu um profissional específico para trabalhar a ordenação visual da informação, como já vimos, o artista gráfico e o designer, tá? E o ilustrador. Então, a mente utilizada na atualidade significa desenhar com um propósito ou projetar. O design gráfico dedica-se a desenvolver mensagens visuais, combinando letras, desenhos, fotografias e outros signos para transmitir uma ideia. A peça mais tradicional
foi feita por esta artista gráfico, é o cartaz, mas ele também elabora projetos para páginas de revistas, placas de sinalização, site, entre outros. O grande desafio do design gráfico é ser sintético, usar o mínimo de elementos com grande força de expressão para uma mensagem ser transmitida com rapidez e clareza. Os designers estão sempre buscando formas de romper os limites entre a linguagem verbal e a visual, isto é, tentando criar mensagens em textos e imagem estejam intimamente relacionados de formas que se tornem uma coisa só, ao contrário das obras de arte que, na maioria das vezes, ficam restritas aos espaços e museus e galerias. As peças projetadas pelos designers geralmente são impressas em gráficas com tiragens acima de 1000 exemplares. Elas podem circular por todo o país e ser vistas por muitas pessoas ao mesmo tempo. A xilografia de Jerusalém destruída pelo imperador Tito é página de livro. O trabalho de Di Cavalcanti é capa de catálogo. Os trabalhos de Antônio Maluf e de Seymour são cartazes. O tango de Miriam é página de revista. O trabalho de Nick de Santi faz parte de uma série de serigrafias. Não é peça gráfica utilitária. O trabalho de Mariscal é uma ilustração, certo? Também podemos observar que os trabalhos, que são mais interligados são o tango de Miriam, o cartaz de Seymour, o crochê de Mariscal e Baleia Assassina de Santi, tá certo? Agora, turma, na nossa página 11, nós vamos responder as questões 1, 2, tá? E atividade prática, tá bom? Como eu já falei anteriormente, né, sobre os trabalhos gráficos, nas páginas 6 a 9, na questão 1, tá pedindo para observar os trabalhos gráficos e dizer quais são os cartazes, quais são as capas e quais são as páginas de livro ou revista. Já expliquei anteriormente, né? E na questão 2 é para falar sobre a sua opinião, tá? Referente a esses trabalhos, tá? De texto e imagens que estão mais interligados.